Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Setembro está acabando e o vestibular está chegando. E nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa estamos fazendo com você a tua prova. Nessa aula nós vamos comentar uma questão que caiu na prova de vestibular de 2016. Segue o quadro. Enem 2016, o passado na tela do computador. Um dos desafios do novo Museu da Imigração é se contrapor à imagem deixada pela exibição do acervo permanente na época do Memorial do Imigrante, muito criticada por dar ênfase demasiada aos imigrantes estrangeiros e pouca atenção aos brasileiros. Era uma representação desproporcional em relação aos números. Dos 3,5 milhões de pessoas que passaram pela hospedaria de imigrantes em São Paulo, aproximadamente 1,9 milhão eram estrangeiras, de 75 nacionalidades e etnias, e 1,6 milhão eram brasileiras, oriundas principalmente dos estados nordestinos. O autor do texto sobre a digitalização do acervo do novo Museu da Imigração apresenta a ênfase no imigrante estrangeiro como um problema de representação equivocada da imigração em São Paulo. Para tanto, fundamenta seu ponto de vista A. no panorama apresentado como a atual realidade do imigrante em São Paulo. B. no uso da tecnologia para aprimorar a imagem do imigrante em São Paulo. C. na diferença entre o Memorial do Imigrante e os demais museus existentes em São Paulo. D. na diversidade de nacionalidades e etnias como parâmetro da imigração em São Paulo. E. no desequilíbrio das representações usuais dos imigrantes em São Paulo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito, bem como, se for o caso, por que você errou. Por que o gabarito é letra E? Vamos nos ater à pergunta do enunciado. O que fundamenta o ponto de vista do autor, segundo o qual a ênfase dada aos estrangeiros é um problema de representação equivocada na imigração de São Paulo? Que desequilíbrio de representações é esse de que fala a letra E, já que ela é o gabarito da questão? Esse desequilíbrio é, primeiro, a ênfase demasiada aos estrangeiros. Segundo, como o próprio texto diz, a pouca representação dos brasileiros. Tudo isso está fundamentado nos números apresentados. Esses números dizem que os imigrantes que passaram pela hospedaria em São Paulo, de fato, eram em maioria estrangeiros. Mas o que os números mostram é que essa maioria não era tão grande assim. Os estrangeiros eram 1,9 milhões, enquanto que os brasileiros eram 1,6 milhões. Ou seja, uma diferença muito pequena para se dar a ênfase aos estrangeiros que o Memorial do Imigrante dava. Ou seja, um desequilíbrio nas representações. Gabarito, letra E. Agora vamos falar sobre as alternativas incorretas, para entender o que pode ter te levado a errar, se foi o caso. Primeiramente, queremos dizer que a alternativa A é quase certa, mas na verdade ela comete o erro da redução, que é limitar a resposta a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. A alternativa D também comete o erro da redução, só que eu diria que é muito mais fácil se errar marcando letra A do que letra B. Já a alternativa B comete em parte o erro da redução, mas por outro lado, também nós podemos considerar o erro da extrapolação, que é o erro oposto à redução, a geração de uma ideia que está ausente no texto. Esse erro da extrapolação também é cometido pela alternativa C. Vamos supor que você marcou a letra A. O que é esse panorama apresentado como a realidade atual do imigrante em São Paulo? É a distribuição dos imigrantes por origem, apresentada com os dados da hospedaria.
Por esses dados, de fato, os estrangeiros são maioria. Mas como nós já falamos, essa maioria não é tão grande para que haja demasiada ênfase nos estrangeiros. ênfase essa que o autor do texto critica. Então esse panorama apresentado não é bem o que coloca a ênfase demasiada nos estrangeiros como equivocada. O que mostra esse equívoco é muito mais o desequilíbrio de ênfase entre o estrangeiro e o brasileiro. Então, se você marcou essa alternativa, é porque talvez você não tenha percebido que o panorama a que se refere essa alternativa é insuficiente para se considerar a representação demasiada nos estrangeiros como equivocada. Agora vamos supor que você marcou a alternativa D. Provavelmente o que pode ter acontecido é que você viu os números de imigrantes apresentados e constatou: de fato, existe uma diversidade de nacionalidades e etnias entre os imigrantes de São Paulo. Tudo bem, existe, mas isso não é suficiente para responder à pergunta do enunciado, o que fundamenta o ponto de vista do autor, de que é equivocada a representação dada aos estrangeiros entre os imigrantes de São Paulo. Simplesmente não tem nada a ver a diversidade de nacionalidades e etnias com o erro na ênfase aos estrangeiros. Agora vamos falar da alternativa B. Em que sentido nós podemos dizer que ocorreu o erro da redução? Veja bem, a única tecnologia a que se refere o texto está no título. A partir daí, nós sabemos que o Museu da Imigração se valeu de fato de uma tela de computador para, digamos assim, corrigir a ideia passada pelo Memorial do Imigrante. Ideia essa que foi criticada. Partindo dessa suposição, essa alternativa não responde à pergunta feita pelo enunciado, o que fundamenta o ponto de vista do autor, segundo o qual a ênfase dada ao imigrante estrangeiro é um problema de representação equivocada sobre os imigrantes em São Paulo. Será que é o uso do computador? Reparem que nesse caso, aprimorar a imagem do imigrante seria divulgar a ideia correta em detrimento da ideia incorreta, já passada pelo Memorial do Imigrante. Mas isso é muito pouco para, digamos assim, fundamentar o ponto de vista do autor, de que a ênfase dada aos estrangeiros é incorreta, porque o uso do computador não dá qualquer fundamento a isso. Mas se você marcou essa alternativa, outra coisa que pode ter acontecido é que você se esqueceu de deixar que a opinião do autor prevalecesse sobre a tua. Talvez você saiba, por algum motivo que você leu em algum lugar, que foi usada alguma outra tecnologia, além do computador, para aprimorar a imagem do imigrante. Aí entra um problema. Onde é que está isso no texto? Simplesmente não está. Então, nesse sentido, nós temos uma extrapolação, que é a geração de uma ideia ausente no texto. Outra extrapolação é a que acontece na alternativa C. Que diferença é essa entre o Memorial do Imigrante e os outros museus existentes em São Paulo? Você sabe que diferença é essa? Se souber, eu confesso que não sei. E eu te digo, não vem ao caso o que você sabe. O texto não fala nada sobre isso. Aliás, o texto não fala nada sobre os outros museus existentes em São Paulo. O único desses outros museus, nós podemos supor que é o próprio Museu da Imigração. Mas mesmo que você responda em relação a esse museu, você está extrapolando ou viajando, porque onde está isso no texto? Simplesmente não está. Nessa aula nós discutimos uma questão do Enem de 2016. Na próxima aula nós vamos falar sobre alguns erros possíveis numa prova de redação. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades.
Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, que façam isso. Comecem clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.